Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Douglas, da nossa amada igreja do estado da Bahia. Eu quero fazer menção hoje do livro dos Salmos, de número 55, em mais um devocional que tem sido edificante para as nossas vidas espiritual. Um salmo de Davi, a traição. O verso 1 nos ensina: escuta, ó Deus, a minha oração e não te esconda da minha súplica. Estejas atento e me responda. Clamo na minha oração e me comovo por causa da voz do inimigo e pela opressão do ímpio, porque jogaram sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim têm caído. Temor e tremor vieram sobre mim, e o espanto me envolve. E disse eu: ó, quem me dera asas como de pomba, voaria eu e descansaria. Certamente fugiria para longe, moraria no deserto. Apressar-me-ei a escapar da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, e divide a língua deles, porque vi violência e contenda na cidade. Dia e noite a rodeiam sobre os seus muros, e iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há no meio dela, e a fraude e o engano não se apartam de suas praças. Porque não foi um inimigo que me afrontou, senão eu teria suportado. Nem se elevou contra mim o que me aborrecia, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu íntimo amigo, meu guia e meu familiar. Juntos consultávamos suavemente os segredos e andávamos em companhia da multidão na casa de Deus. Condenados sejam à morte e desçam vivos ao inferno, porque maldade há em suas habitações e no meio eles. Eu, porém, a Deus clamarei, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele redimiu em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os quebrantará logo aqueles que desde a antiguidade permanecem. Porquanto não se mudam, nem temem a Deus. Estenderam as suas mãos contra aqueles que têm paz com eles. Quebraram o seu pacto. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga. Mas havia guerra no seu coração. Suaves eram as suas palavras, mais do que o azeite. Contudo, eram espadas desembanhadas. Lança sobre o Senhor a tua carga, e ele te sustentará. Não deixará jamais que o justo seja abalado.
Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da sepultura. Os homens sanguinários e enganadores não alcançarão nem a metade dos seus dias. Não obstante, eu confiarei em ti. Meus amados irmãos, este salmo foi escrito por Davi no tempo em que seu filho, Absalão, e o seu conselheiro mais confiável, Aitofel, se rebelaram contra ele para tomar o seu trono. Desse modo, desviaram o coração de Israel contra ele. Ele foi, sem dúvida, o tempo mais horrível da vida de Davi. Também retrata o Senhor Jesus, que foi traído pelo seu discípulo pessoal e apóstolo escolhido, Judas Iscariotes. A grande verdade é que Deus entende a dor da traição, pois Jesus também foi traído. Ele conhece essa dor. Imagine, meu irmão, o coração de Davi nesse salmo, nomeado Salmo da Traição. Davi aqui está clamando a Deus, está orando ao Senhor, está pedindo para que o Senhor o escute, porque nesses momentos de traição, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, muitas vezes pensamos que Deus não está nos vendo. A dor, ela aperta tanto que a gente fica sem chão. O interessante é que Davi aqui, ele pede para que o Senhor não se esconda dele, para que o Senhor atente às suas orações, porque ele vai dizer no verso 2 que ele está comovido, que o seu coração está quebrantado. Meu irmão, quem está traindo Davi nesse salmo é o seu maior conselheiro, seu conselheiro fiel, Aitofel, e também o seu filho, Absalão, pois tramaram junto tirar o trono de Davi. Entenda que nesse salmo é o relato de um pai que está com seu coração totalmente aquebrantado a Deus, orando ao Senhor e pedindo com todas as súplicas que Deus não o abandone, pois nesse momento ele está se sentindo só. Nesse salmo, Davi ele se sente só. Mas algo que eu queria deixar no devocional desse dia é que você nunca estará sozinho. O medo, a ansiedade, o desejo de fugir são normal, mas Deus ele sempre irá te sustentar. No verso 6, Davi chega a dizer: quem me dera que eu tivesse asas para me voar como uma pomba. Ele quer dizer bem assim: quem me dera se eu pudesse ir para bem longe, só assim eu descansaria, só assim meu coração descansaria, só assim a minha mente descansaria. No verso 7, ele sente vontade de fugir, de largar tudo. Ele diz: certamente fugiria para bem longe, moraria até mesmo no deserto. Sabemos que um deserto é um dos lugares mais improváveis de se morar. Mas Davi ele olha para o deserto como um lugar de refúgio, e mediante essa tão grande traição. É um dos momentos mais terríveis da vida de Davi. O seu melhor conselheiro, o seu melhor amigo o traiu. E junto com ele, o seu filho quis usurpar o seu trono, quis o tirar do seu trono. Mas o que me chama a atenção nesse salmo, e eu queria compartilhar contigo, é que em meio a tudo que Davi está passando, ele consegue orar a Deus. A oração é o abrigo dele. A oração é o abrigo das nossas aflições. E Davi ele está dizendo que vai orar, e que ele vai orar constantemente, porque ele sabe, no versículo 16, quando ele diz: eu porei a Deus, clamarei, e o Senhor me salvará. Ele sabe que as suas orações irá o reerguer novamente.
Ele sabe que Deus ele é o único que não abandona ele. Ele sabe que Deus ele é o único que o justifica. E no verso 17 ele vai dizer: pela tarde, pela manhã e pelo meio-dia eu orarei, e eu clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Sabe, muitas das vezes perderemos pessoas, perderemos amigos, mas o que nós nunca poderemos perder é a presença do Senhor, é o nosso Deus, porque é Ele que redimiu em paz a minha alma. No verso 18, Davi diz: da grande peleja que havia dentro de mim. Ele está falando sobre o seu pecado, porque quando o seu filho e o seu conselheiro se rebelam contra ele, eles querem pôr como justificativa o pecado de Davi com Betseba. Mas Davi, ele nos ensina algo poderoso. No verso 22, ele nos ensina a entregar as nossas cargas diante do Senhor. Quando ele diz: lança sobre o Senhor a tua carga e ele te sustentará. Não deixará jamais que o justo seja abalado. A grande verdade é que aqueles que queiram nos prejudicar é que serão prejudicados. Aqueles que queiram nos matar serão eles que morrerão, como acontece nessa história. Então Davi nos ensina a lançar ao Senhor as nossas cargas, o peso, a dor. Deus cuida dos justos e julga os ímpios e traidores. Mesmo que o traidor pareça, por um tempo, feliz, o fim deles será certo. A destruição deles será certa. Traidores e enganadores, um dia receberão a sua recompensa. Ore ao Senhor, confie no Senhor. Tenha Deus como teu melhor amigo. Tenha Deus como a sua melhor companhia. E que o Senhor te abençoe no dia de hoje. E mediante tudo que você passou ou talvez esteja passando, lance as tuas cargas ao Senhor, pois Ele será o teu alívio. Que Jesus te abençoe.